pela cultura dos que vivem em nossa pátria, pelo progresso do Brasil. Assim entrava no ar e assim saía do ar a Rádio MEC, Rádio Ministério da Educação e Cultura. Esta senhora que está agora fazendo 100 anos. Não vamos cantar parabéns para você, Rádio MEC. Nós vamos contar para os nossos amigos um pouco da sua história e do que você representa e do que você representou para a radiofonia brasileira. Comigo aqui, meu inseparável Dinoel Santana. Boa tarde, boa noite, bom dia. Bom tudo. Bom tudo. Comigo aqui também, Adriana Ribeiro. Um abraço, que bom. Um prazer, uma alegria. Ver você. E o meu querido amigo Cacá Santiago. Boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa bom noite. Dia. Prazer. Olha, então, olha aqui, eu estou aqui hoje presencialmente. Eu costumo estar aqui num quadradinho, no conforto do meu estúdio, em minha casa, mas hoje, uma ocasião especial. Eu, atendendo ao convite do Dinoel, vim pessoalmente ao estúdio desta produtora incrível que eu vi nascer, que eu acompanhei passo a passo, melhor dizendo, para que ela se transformasse hoje aqui no reduto que vai homenagear a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Não. A Rádio Ministério da Educação, não. A Rádio MEC, sim, e também. Bom, essa frase que eu comecei aqui, pela cultura dos que vivem em nossa pátria, pelo progresso do Brasil. Bom, para os que não souberem, eu vou contar agora, né? Era uma frase, aspas, do Edgar Roquete Pinto, o homem que introduziu o rádio no Brasil, no dia 7 de setembro de 1922, uma história que muitos de vocês já conhecem, e ele fundou a primeira estação de rádio do Brasil, que se chamou Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que depois viria a ser a Rádio MEC atual, que está completando 100 anos, conforme dissemos aqui na abertura da nossa apresentação. Bom, eu gostaria que inicialmente o Dinoel falasse alguma coisa sobre a Rádio MEC e cada um vai dizer alguma coisinha e depois nós vamos entrar aqui num papo agradável com a participação do nosso amigo Hugo, ali atuando ali na parte operacional. Bom, vamos então. Dinoel, você tem coisas para contar da Rádio MEC? Ô, Roberto, bom, pessoal, tudo bem? Estou aqui, hein, na área, ciceroneando o Roberto. Antes de mais nada, agradecer a presença de vocês dois, né? Porque, sem dúvida alguma, um programa, um programa como esse, uma homenagem como essa que a gente pretende prestar à Rádio MEC, não poderia faltar pessoas que estão vivendo o dia a dia da rádio, que viveram o dia a dia da rádio, que sabem essa história contemporânea da rádio, né? Porque a história passada, o Roberto, com todo respeito a todos, sabe mais que todos nós. Mas o que eu tenho a dizer da Rádio MEC, nós estávamos conversando antes, né? Eu disse que estudei Direito ali na Faculdade Nacional, que era ao lado. Eu tinha uma admiração pela Rádio MEC, sabe? Eu sentia uma vontade de trabalhar ali, eu já estava iniciando em rádio. Eu tinha uma vontade de trabalhar naquele prédio, naquela rádio. E consegui esporadicamente, numa situação muito estranha, por sinal, muitos anos depois, né? Mas ficou em mim sempre essa vontade de trabalhar na Rádio MEC. E acho que vocês são muito felizes por terem tanto tempo da Rádio MEC, que sem dúvida alguma, eu considero a Rádio MEC o maior símbolo da radiofonia brasileira. Perfeito. Porque ela é o nascedouro, né? E permanece aí com essa longevidade tão grande de 100 anos, fazendo um trabalho único, que ninguém faz o que a Rádio MEC faz. Voltada para a cultura, para a boa música, em suma, servindo exatamente para a finalidade que o rádio para a finalidade da qual o rádio é fundamental.
Então, quero agradecer muito a presença, aceitarem o nosso convite, graças ao nosso Wilton Aberrian, que conversou comigo e falou sobre vocês. E a gente já estava pensando também em procurar alguém. O Aberrian só veio corroborar essa ideia para que a gente tivesse aqui a presença de vocês dois que estão lá militando e participando dessa história, a verdadeira história. Não, nós contamos a história, né, Roberto? A história do rádio. Mas a verdadeira história da radiodifusão, vocês sabem demais. E é por isso que nós temos o prazer de recebê-los aqui. Adriana, o que você tem a contar da Rádio MEC? Você que vive a atualidade da Rádio MEC. Eu comecei a conhecer a Rádio MEC como ouvinte, né? Eu ouvia a MEC AM, porque são duas emissoras, né? A emissora herdeira da Rádio Sociedade é a AM, que depois deu o fruto da FM, que carrega muito da sua história, mas a gente mantém as duas emissoras no ar, né? Ainda que haja todo um debate sobre o futuro do AM no Brasil, né? A nossa MEC AM continua lá, resistindo, respirando, produzindo. E eu comecei, enfim, acho que boa parte da minha formação musical eu posso acreditar à Rádio MEC, né? E tinha os meus ídolos, né? Nelson Talipan, o J. Carlos com a sua agenda cultural, enfim. Então eu fui uma ouvinte feliz da Rádio MEC. E depois pude começar a trabalhar, não diretamente na rádio, mas na Sociedade de Amigos da Rádio, o que foi muito rico também. Soarmec. Na Soarmec. Com Renato Rocha, com o Cacá Santiago. Grandes amigos. E nós entrevistávamos ex-produtores, entrevistávamos produtores da Ativa, lançamos discos. Então eu aprendi muito da história e da produção. Como é que se fazia uma produção de rádio? Eu aprendi com esses meus colegas, né? Depois me formei em comunicação. Alguns anos depois passei no concurso da Empresa Brasil de Comunicação e tive a alegria de poder trabalhar nessa rádio que para mim era referência, né? Ela continua sendo referência, só que hoje eu com essa responsabilidade de fazer, de virar também, né? De permanecer mantendo a programação da nossa emissora no nível que eu a conheci como ouvinte, né? E também renovando os ouvintes e renovando a produção para que novos ouvidos, novas cabeças, novas, né, pessoas venham a conhecer o que a gente faz. E acho assim, o que eu conheço de música clássica, devo à Rádio MEC. O que eu conheço de música instrumental, o que eu conheço de choro, o que eu conheço de MPB, assim, muito do que eu conheço veio da Rádio MEC. E, além disso, o encantamento, assim, outros profissionais, como, por exemplo, a Lilian Zaremba, que foi uma profissional que sempre me encantou muito em suas produções, um cuidado com o roteiro, a pesquisa apurada, o interesse não só pela cultura artística, mas pela cultura na sua acepção mais ampla, né? Cultura é o que comemos, cultura é o que vestimos, cultura é o que sonhamos como sociedade. Então, produtores, encontrar pessoas que estejam dispostas a trazer para o rádio as questões do nosso tempo, né? Desde as descobertas científicas até debates da sociedade, né? Debates importantes, educacionais, políticos, mas sem ser político-partidários, né? Então, muito que contar, mas esse é meu primeiro olhar seria esse, né? Uma ouvinte feliz que se tornou uma produtora do lugar que tanto admirava. Muito bonito isso, porque você foi uma semente plantada no seu coração de ouvinte, na sua vontade de trabalhar numa emissora, e você mudou, você estava na frente do alto-falante, você foi para trás do alto-falante. Isso é interessante. Bom, a gente vai voltar para você, Adriana. Cacá Santiago, eu fiquei sabendo que seu pai, trabalhei com seu pai, não, eu não trabalhei com ele, mas eu o conheci pessoalmente, era um grande técnico, um grande operador, uma grande figura humana, e eu estou muito feliz em estar aqui com você hoje. Esse mundo é pequeno, Obrigado, né? É verdade. Fala aí, Cacá Santiago. E tá ligado a isso, né? A Adriana estava falando que começou como ouvinte. Eu não, eu já comecei porque meu pai trabalhava em rádio, então eu adorava, ele já me levava pequenininho, tinha aquelas máquinas enormes assim, né? E eu já ficava na altura da máquina, né? Eu pequeno devia ter 10 anos no máximo, e eu olhava aquelas máquinas assim e fui admirando aquela coisa do rádio. Doido para mexer naquelas máquinas, não podia, né? Não mexe não, só olha e tal,
E aí, quando eu fui, né, crescendo e tal, era o meu sonho era trabalhar na técnica, principalmente, para poder operar aquelas máquinas todas. Então, em 1980, eu entrei para a rádio, né? Que até uma observação que você estava falando da Rádio Sociedade, quando foi para a rádio, né, mudou. Quando foi doada, era Rádio Ministério da Educação e Cultura. Exatamente. Não se falava Rádio MEC. Não. Saúde. Não, Primeiro Ministério de da Saúde. Saúde. não, mas Isso. o nome que se chamava era Rádio sim, Ministério da Educação e Cultura. É verdade. Foi doado para o Ministério da Educação e Saúde. Sim, O isso. Carlos Drummond, tudo. É porque Drummond era o secretário do Capanema. O Roquete Pinto falava em educação e cultura. Então, a rádio, embora fosse do Ministério da Saúde, Educação e Saúde, Não, mas era... desculpa eu te interromper, mas eu não Diga. estou fazendo essa colocação por causa disso. Estou falando é porque MEC, a sigla, veio bem depois, com Paulo Sim, Santos. Paulo Santos deu a ideia. Isso, Foi isso. até combatido na Isso. ocasião. Muitos intelectuais torceram o nariz. Não, mas tinha que ser Rádio Ministério da Educação. Não, Não, eu mas é o MEC. Eu lembrei dessa história porque, como meu pai trabalhou muitos anos, a minha mãe até falava: teu pai tá na Ministério, só se usar Ministério, né? Feminino, né? Tá na Ministério, né, cara? Rádio Ministério. Na E Ministério. tal, e sempre falava dessa forma assim, né? E isso ficava na minha cabeça. MEC veio bem depois, né? Veio Quando depois, a gente, com o Paulo Santos, como você falou. Mas essa história aí na rádio, eu comecei, a gente diz que a rádio, até muitos usam que é uma cachaça, né? Que você pega aquilo ali e não larga mais. E comigo foi assim, né? Porque eu comecei em 80 e a gente virou funcionário público federal, né? E eu tive oportunidades assim várias de sair por causa dessas mudanças, né? Porque era SRE, Serviço de Radiodifusão Educativa. Exatamente. Depois veio FUNTV, né? Fundação Centro Exatamente. Brasileiro de Rádio e TV Educativas. Depois veio a SERP, depois veio a EBC agora, né? Então muita gente foi saindo com essas mudanças, né? Aí saía, não vai mudar, a coisa vai ficar diferente, né? Os presidentes iam mudando e cada hora a gente tinha assim uma surpresa, né? Diferente. Então muita gente foi saindo, mas eu não conseguia sair. Olha que me ofereceram várias coisas legais, mas aquela coisa da rádio, falei, não, essa rádio me apaixonou, eu fiquei nessa coisa e estou até hoje. Eu vibro fazendo as coisas de trabalho em rádio. E a gente até comentava, né? A gente está trabalhando diretamente agora com o pessoal da TV. Agora não, né? Já há alguns anos a gente trabalha direto com o pessoal da TV. E a grande diferença que eu acho da TV e do rádio é que você, como radialista, trabalhando na rádio, você faz um monte de coisa. Né? Você vai lá, você produz, você faz a locução, você às vezes opera, você vai edita, você faz tudo. Na TV não, né? Na TV você pega um negócio, não, aquele ali vai fazer edição, o outro vai fazer o áudio, o outro vai fazer aqui. Cada um vai fazendo a sua parte ali. E na rádio a gente, né? Todos vocês começaram até antes de mim, todos não, menos Adriano. Mas a gente já fazia isso, né? A gente na rádio, não, deixa que eu faço aqui, peraí, eu vou fazer isso aqui. A gente já ia resolvendo os problemas, né? Não chegou o cara aqui para escrever, deixa que eu escrevo, deixa que eu faça aqui, completo o texto. E isso que era bacana, né? Essa coisa, a gente ficava apaixonado pelo que fazia, né? Desde de tenra idade mesmo, começando na rádio, a gente já se apaixonava, acho até por causa disso. Porque a gente se envolvia com muito mais facilidade em vários campos. Ou seja, o cara que está escrevendo, a gente lá ajudava o cara que está escrevendo, muitas vezes escrevendo também. A gente fazia um pouco da locução, a gente ia lá, operava também. Olha, o áudio aqui você podia fazer assim, tá fora de azimuth, melhor aqui e tal. E a gente ia fazendo de tudo um pouco. E eu acho que isso aqui também. Isso é uma característica envolve. do rádio, né? Sim. E uma vez eu conversando com a Janete Claire, ela falou o seguinte, que ela foi novelista de rádio, né? Grande novelista, começou na Rádio Tamoio como atriz e locutora, casou-se com o Dias Gomes. E entusiasmada pela maneira de escrever do marido, ela começou a escrever também. E ela uma vez me disse, eu adorava escrever para o rádio, porque o rádio, você escrevia aquilo e aquilo era mais próximo do que você havia escrito. Ela disse certa vez, eu escrevo para a televisão e às vezes não reconheço
muitas vezes, o meu trabalho ali na televisão, porque é um processo mais complexo, Sim, como você acentuou, sim. e que quando chega no final da linha, no final do processo, aquilo já passou por tantas cabeças, por tantas tecnologias, que quando chega lá no final, realmente é isso. Entendeu? Ela gostava do rádio, porque o rádio era mais ela. Sim. Ela sentia mais a presença daquilo que ela escreveu. Ô, Roberto, o Diga. Cacá colocou muito bem o seguinte: o rádio, eu considero que o rádio, ele é muito mais abrangente, né? Você é o que você diz, você faz locução, você opera, você faz a programação, você faz o texto, você acaba fazendo tudo, Sim. não é? Sim. E a televisão não possibilita isso, até mesmo, incrível que possa parecer, pela distância física das coisas. Né? Uma Sim. coisa é que o rádio Não, está tudo mais concentrado por de- si só. De Noel, inclusive a rapidez do rádio, né? Também. Você vai fazer uma matéria, você botou, passou para o outro ali, já está no Já- ar. Exatamente. Televisão, não, vamos editar, É. fazer aqui, fazer lá, um negócio muito mais complexo, né? Você tem mais profissionais envolvidos, Exatamente. é muito mais difícil do que o rádio. O rádio você transmite a informação Mais muito diretamente, diretamente, A sem gente, problema a nenhum. gente sente isso no dia a dia, quando a empresa Brasil de Comunicação ela tem profissionais de várias áreas e a gente tenta trabalhar de forma o mais integrado possível, entendendo a necessidade de hoje a gente falar em multiplataforma, né? A gente está aqui fazendo um programa que É. poderia ser apenas radiofônico, mas tem imagem, ele vai para a internet. A mesma coisa a gente sente lá. As equipes que multimídia, né, trabalham de hoje. nas redes sociais ou na internet são muito mais afins ao rádio e ao nosso tempo de produção e a nossa, né, a nossa estar no tempo real, né? A internet consegue mais do que a televisão. A televisão ainda tem uma morosidade maior, né, Há uma para uma exceção. série de coisas. Há uma exceção. A TV Carioca da Gema. Sim, sim, Né? Essa ideia da televisão pela web sim. foi exatamente isso que me despertou o interesse de fazer, né? De criar essa ideia. Porque aqui nós estamos num estúdio de rádio, Uhum. não é? Sim. Mas com espírito de televisão. Porque nós temos recursos de visuais, De edição. de edição, não é? Quer dizer, obviamente, essa forma de televisão aqui, ela é muito mais simples, porque obviamente não requer grandes cenários, grandes estúdios. Nós estamos num estúdio pequeno, né? E nós estamos a 4, e vamos fazer aqui um programa, se bobear, de 10 horas, não é verdade? Sim. Sem recursos, eu digo recursos extras, em relação com isso, você, a sonoplastia, é tudo que envolve um programa de televisão, né? Sim. E essa é exatamente, a TV Carioca da Gema tem essa exceção. Mas- Me desculpe só um minutinho, Não, se é que perdão. eu preciso fazer uma observação, Claro. pedindo a todos, se registre, dê o link, o like, link não, o like, entendeu? Por favor, nós estamos precisando da sua audiência. É fundamental. Nós estamos precisando Compartilha, crescer. manda para os amigos. Isso, faz tudo. Fala com a mamãe, com o papai, com a titia, com a namorada, com todo mundo. Agora você, desculpe. Não, o que eu ia dizer é que a gente fala podcast, por exemplo, quando chegar, as pessoas hoje em dia perguntam para a gente, né? Você faz podcast? Mas você faz podcast? Eu fico muito feliz porque algumas pessoas imaginam que o rádio seja uma coisa antiga, né? Mas estamos aqui mostrando que o que importa efetivamente um assunto, pessoas que possam falar sobre ele, né? E um registro com qualidade. Isso é a espinha dorsal Exatamente. de muitos bons Conteúdo. programas, né? Conteúdo, né? É o que né, é o mais importante do que às vezes a coisa vem com muito enfeite, mas ele termina não te diz muita coisa, né? Isso aqui é um programa de rádio. Efetivamente, Verdadeiramente. sim, verdade. Sim. Não é? Um programa de rádio. Metido a televisão com Carioca da imagem. Gema. É, Porque eu, quando eu era garoto, eu era tão apaixonado por rádio, já contei isso aqui, que eu ia ver aqueles programas de rádio na Rádio Tupi, ainda Paulo Gracindo, jovem, o Chacrinha, magrinho lá, o Severino Araújo, a orquestra. E eu ficava tão animado com o que eu via, eu devia ter uns 6 anos de idade. Quando eu chegava em casa, eu ia para trás do rádio ver se os caras estavam lá trabalhando. Eu era meio bobinho, né? Convenhamos, né? Mas Mas isso era uma coisa... mas era isso. Mas, Roberto, Então, isso era uma isso coisa agora eu não preciso ir para trás do rádio. Isso era uma Nós coisa- estamos aqui, olha aí, alô.
Isso Tudo era bem? uma coisa natural, inclusive o PRK-30, né? Exatamente. Com 2 caras fazendo e achavam que tinha um elenco enorme, porque os Exatamente. caras iam mudando a voz Exatamente. e Falamos fazendo. aqui no outro dia, né? Fizemos um Exatamente. programa. Fantástico. do Mas uma PHD. coisa que me fantástico. lembra muito da Rádio MEC, exatamente, eu esqueci o nome dele, era um professor que dava aula de ginástica. Oswaldo Luiz Oswaldo Magalhães. Luiz Magalhães. Oswaldo Diniz Né? Magalhães. Ginástica pelo Exato. rádio. Meu pai era assíduo. Temos eu até fazia hoje o ginástica. quadro de A gente ginástica até pelo hoje rádio. tem Tem agora uma com estátua Wagner na Gomes. Praça Sanspenha Isso. do professor Oswaldo Diniz Isso. Magalhães. Que era uma coisa impensável, né? Ginástica pelo rádio, né? Não é? Mas ele ficou décadas no ar, né? Ele não foi só da Rádio Sim. MEC, mas Não. ele foi também da Rádio MEC. É. Ele foi da Pois é. Rádio O Nacional. Renato Rocha, que trabalhou conosco, enfim, trabalhou na Rádio MEC. Grande muitos amigo anos, e meu. trabalhou conosco na SOARMEC. Ele contava que o pianista do Oswaldo Diniz, né, tocava de Jorge noite. de Souza Paiva. E aí chegava assim, Ficava se dormindo um encontravam, assim, o pianista que chegava de noite e o Oswaldo Diniz com a sua saúde para fazer o programa. Hoje em dia a gente faz com o Wagner, Wagner né? Gomes, é. Wagner Gomes. Ele- Dei aula com ele lá na Universidade Moacir Bastos, em Campo Grande. Já que se citaram um programa clássico da Rádio MEC, Ginástica pelo Rádio, o professor Oswaldo Diniz Magalhães foi um pequeno gênio, porque ele criou o sistema de multimeios, que você entrevistou a Marlene Blois para o documentário da Rádio MEC, e aquela professora Marlene Blois é especialista em multimeios e criou... O que é o sistema de multimeios em educação? É a utilização de vários meios para levar aquele conteúdo. Por exemplo, televisão com material impresso, telecurso, programas de aulas pelo rádio com material impresso, programas que utilizam o rádio com o computador, multimeios. O Oswaldo Diniz Magalhães usava o meio rádio e o meio impresso. Numa época, e sabe quando é que ele começou? No final dos anos 30. Final dos anos 30, ele começou fazendo esse programa. Foi um dos primeiros programas da Rádio Ministério da Educação. E ele foi pioneiro. Ele talvez não imaginasse o desdobramento que essa ideia dele fosse ter através dos tempos em que hoje nós temos várias mídias atuando na apresentação de um conteúdo. Mas muito bem lembrado a presença do professor Oswaldo Diniz Magalhães, um programa histórico no rádio brasileiro que preparou muitas pessoas para o trabalho. Hoje em dia, eu era menino e fazia também ginástica pelo rádio. Minha mãe fazia. E esse pianista chamava-se Jorge de Souza Paiva. Era uma coisa interessantíssima, a sincronização entre ele e o pianista nos movimentos, você seguia, muito, muito interessante. Mas olha, nós estamos falando aqui de programas antigos da Rádio MEC, já que você levantou essa bola, de Noel. Programas ainda dos anos... final dos anos 30, anos 40, tinha um colégio do ar, porque o Roquete Pinto via o rádio como um instrumento de educação e cultura. Pela frase dele, que nós abrimos a nossa apresentação de hoje, foi lançado também o Colégio do Ar. Professores, especialmente do Colégio Pedro II, iam para a frente do microfone e davam aulas de português, de matemática, de geografia, etc. De uma maneira ainda muito pobre, não utilizando ainda os recursos da sonoplastia. E a ginástica pelo rádio, e um programa também muito antigo da Rádio MEC, que era o Ópera Completa. É um dos Talvez mais antigos. o mais antigo programa de rádio do rádio brasileiro. Sim. O Ópera Completa, que segue no ar até hoje. está no ar até hoje. Tá É bom até que se hoje. diga isso, porque as coisas no Brasil são muito efêmeras. Surge uma coisa, surge outra. Esse programa Ópera Completa, da Rádio Ministério da Educação, ainda AM, está ainda no ar. É um programa, eu considero o Ópera Completa
No mundo não deve haver um programa que exista há mais tempo do que esse. Talvez alguma coisa da BBC. É possível. Mas- Os ingleses são muito conservadores, né? É possível que ainda exista, né? Eu creio que sim. Mas parabéns para o Ópera Completa, que é o mais antigo programa do rádio brasileiro. E segue se tem renovando. Exato. Roberto, só uma observação também, porque o Carlos Gomes, né, com o Guarani, que, né, uma ópera, e abriu em 1922, né, quando foi colocado na Urca os alto-falantes e pegou no Teatro Municipal, né, Exato. e foi com uma ópera, A que ópera foi o do Guarani a do Carlos protofonia Gomes. do Guarani. Isso Um aí. dos primeiros acordes Isso aí. que Segundo o o rádio divulgou. Segundo o Roquete, ninguém conseguiu ouvir nada direito, né? Ele não gostou. Pronunciamento do Café Filho, não conseguiram ouvir nada direito por causa dos alto-falantes. Pronunciamento do presidente da República, que era daqui a pouco, Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa era o presidente na ocasião. Isso. E a ópera. Foi no. Não ouviram quase nada que ele disse. não, Ele não. mesmo fala Os assim, mas alto-falantes, ninguém ouviu com uma nada. voz rouvenha. Foi uma Isso. experiência sem Isso. significado. É. Então, mas que se tornou. Mas aquilo ali foi o que deu, né, a luz para ele. Porque de dizer, ali, "Por que eu foi vou bom você usar levantar isso?" essa bola, porque isso foi em 1922. E em abril de 23, quer dizer, poucos meses depois, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 6 meses depois, foi inaugurada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Porque o Roquete viu aquela experiência, apesar de ele não ter gostado por causa do som, alto-falante, ele conseguiu com que o governo mantivesse os transmissores que tinham feito essa experiência, Westinghouse, que estavam na Praia Vermelha e na estação do Arpoador, eles fossem entregues ao governo brasileiro, e ele então pegou ele e os seus companheiros. Foram os Correios, né, que compraram, Correios, isso compraram Compraram o equipamento, ficou com o Correio, e aí ele conseguiu botar as transmissões, Exato. porque estava tudo com o governo. Porque o Roquete Pinto era membro da Academia Brasileira de Ciências, Sim. e com os outros sábios da academia, mas o cara que seguiu ele, que foi irmão gêmeo dele nessa história, foi o Henrique Morizzi. Sim. Que foi, a gente fala muito no Roquete, mas era o temos que presidente, render né? honras também ao Henrique Morizzi. E vale lembrar, Roberto, que esse início da Rádio Sociedade, as primeiras revistas, por exemplo, que eles publicam, fica muito claro o investimento no desenvolvimento científico mesmo, né? Inclusive, né? Não só para ciência, para a saúde, né? Que era uma preocupação muito grande deles, mas ensinar como se montava um rádio. Então, são revistas que têm cálculos e mostram equipamentos. Bem lembrado. E aí vem os físicos da Academia Brasileira de Ciências também, né? Tem contribuições de todos os saberes ali, Exatamente, porque envolvidas. eram todos cientistas, né? Era preocupação do Roquete nessa coisa do educar, né? Ele, qualquer coisa que ele fazia, ele queria estar passando, né, para que as pessoas absorvessem aquilo, principalmente essa parte da ciência. É uma alma de professor. Aquela alma de professor. Ele sentiu que com o rádio ele podia transmitir para muito mais pessoas absorverem aquelas informações, aquele conteúdo. E foi por isso que deu ele falou, poxa, mas isso aqui eu posso transmitir, muita gente está ouvindo. E não numa sala de aula. Exatamente. Não é? Uma sala de aula eu vou ter quantos alunos? 40 ali? Mas se eu tenho uma rádio, ou seja, transmitindo para várias pessoas, eles tinham ele vai amplificar essas expectativas informações. maravilhosas, eles foram muito otimistas, né? Sim, sim. Um otimismo importante até para mover, Claro. mover o mundo, o otimismo que move motivou o as mundo. outras pessoas, né? Porque você pode ter um sonho, mas não é o sonho das outras pessoas. Para ter o sonho das outras pessoas, você precisa mostrar realmente algo, né? E era muito difícil naquela época, né? Ele não tinha praticamente nada, não existia rádio, né? Não tinha referência no Brasil. Não. Né? Então ele saiu do nada, praticamente, né? Mas a Rádio MEC ainda é, até hoje, a referência. É importante, a gente como falar, qualidade. Os pesquisadores de mídia hoje em dia fazem questão de marcar que Pernambuco, em 1919, já tinha uma experiência lá, né? Mas a gente, enfim, reconhece, obviamente, e devem ter outras que não foram registradas, com certeza.
Mas o que é o diferencial desse trabalho do Roquete Pinto é convencer o governo e conseguir montar uma estação com uma programação regular, né? E daí nunca mais, né? Exatamente. A ação que ele teve favoreceu a outros radiodifusoras, inspirou a outras pessoas a montarem também suas estações também regulares. Seguindo o exemplo, porque o Roquete Pinto, o Henrique Morizzi e os outros membros da Academia Brasileira de Ciências, eles botavam dinheiro do próprio bolso, Sim. faziam hoje a gente chama de vaquinha, faziam uma vaquinha para comprar um equipamento, para comprar um microfone, para comprar não sei o quê, e eles formaram então um grupo que chamavam de uma sociedade. Por isso era a Rádio Sociedade. Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Isso. E todas as rádios que, seguindo o que a Adriana acabou de dizer, surgiram também assim, de vaquinhas, vamos chamar assim, Sim. contribuições de grupos para constituir uma rádio. Daí as rádios em todo o Brasil eram Rádio Sociedade da Bahia, Rádio Sociedade, Rádio Clube, ou então clubes. Às vezes educadora, mas educadora, sociedade, clube. Educadora, exatamente. A Rádio Tamoio, hoje, chamou-se Rádio Educadora, antes de se chamar Rádio Tamoio. Até a década de 30 isso foi muito evidente, né? Depois o perfil acaba mudando, porque entram outros, né, os aparelhos modificam, os transmissores se modificam, há uma modernização. Entrou a propaganda da no rádio, sociedade, né? Através de 1932, o Getúlio autorizou Mas- a publicidade no rádio, e aí já pode botar anúncio entra dinheiro, e entrando dinheiro pode comprar equipamento, pode pagar isso, mas isso aí é outra história. Vamos voltar para o nosso Roquete. Mas essa história que você está falando também tem muito a ver com a doação. Muito. Tem tudo a ver com a doação. Muito. E interessante da doação também, que você estava falando dessa coisa de pegar, né, cada um fazer uma vaquinha e tal. Quando o Roquete doou, a rádio estava com dinheiro, né? Estava bem. Não era uma coisa que muita gente pensa assim, bom, mas ele doou porque a rádio não estava sem dinheiro, estava sem coisa. Não, ele tinha lá todos os funcionários recebendo em dia, todo o seu equipamento. Tanto é que ficou aquela coisa, né? Ele chamou os filhos para perguntar e dizer para eles, né? Olha, eu vou doar a rádio. Eu não tenho nada de herança para dar para vocês, mas eu tenho a rádio aqui. Vocês concordam que eu quero dar essa rádio, passar ela para o governo para servir como uma rádio de educação e cultura para o povo brasileiro? Quer dizer, foi uma coisa de que ele tinha ali condições de vender, né, de fazer qualquer coisa com aquela rádio, podia ter, foram 13 anos, né? Sim, Era um patrimônio, anos, um patrimônio da exatamente. frequência, né, da referência. Não, e o que eu estou dizendo é que não estava liquidada, não era uma coisa assim que ela estava falida. Está falida, não, pelo contrário, ela estava equilibrada, ela estava com todo o pessoal trabalhando, recebendo tudo direitinho. Quer dizer, você vê aí o grau que ele tinha de pensar no próximo, né? Ele disse, inclusive, no momento da doação, quando a rádio entrou no ar às 8h30 da noite do dia 1º de maio de 1936, eu tenho aqui anotado, para não me enrolar com as datas, ele disse, preparei uma noiva para o casamento, com festa, e entrego esta rádio como um pai entrega uma filha para o seu noivo, né? Foi uma coisa bonita. Aquele chororô danado, né? Todo Imagina, mundo chorando, até hoje eu fico arrepiado. E penso nisso, né? Enfim, aí tem as coisas que parecem mitologia, né? Porque dois grandes poetas, o Edgar Renaud e o Carlos Drummond de Andrade, junto com a filha do Roquete, botaram os primeiros papeizinhos de inventário nos móveis. Imagina o tamanho, um Carlos Drummond, a estatura do Carlos Drummond. Exatamente. Ele é um funcionário, foi um dos primeiros funcionários, dedicou-se à emissora desde os seus primeiros anos. Depois ele foi trabalhar no Quadrante. Foi trabalhar na rádio, fazendo Quadrante. Em alguns momentos ele trabalhou na rádio. Sim. Exato. Eu ia falar quando o Cacá falou aí, do rádio, e do potencial que o Roquete Pinto sentiu no rádio, ele escreveu uma frase que eu até anotei aqui, vou falar para vocês agora, e que vocês conhecem, claro.
O rádio é o jornal de quem não sabe ler. Sim. É o mestre de quem não pode ir à escola. É o divertimento do pobre. É o animador de novas esperanças. O consolador dos enfermos. O guia dos sãos, desde que o realizem com espírito altruísta e elevado. Ele tinha o rádio como isso tudo, né? Um potencial extraordinário do Roquete Pinto. Mas eu queria citar algumas curiosidades aqui que eu coloquei no meu livro, que eu anotei aqui para eu não me perder. A rádio, então, foi para o governo, etc., para o ministério, e agora tinha que desenvolver programações, tinha que ter, já tinha mais recursos, já tinha que ter já condições de ter uma programação mais ampla. E então eles foram à busca de talentos, porque era uma escola sem alunos, não tinha quem participar, não tinha onde estudar. Como é que a gente ia conseguir pessoas para virem trabalhar aqui no rádio, né? Não existia nem os programas de calouros que vieram posteriormente. E então ele abriu concursos para novos talentos. Aí já foi na gestão do René Cavê, isso já foi em 1941. Novos talentos para trazer pessoas novas para o rádio. Quer dizer, enquanto lá na Rádio Nacional o Floriano Faisal e o Vitor Costa iam buscar no teatro elementos para trabalhar no rádio, e na Rádio Tupi, de 1936, foi inaugurada, a 36 é a nacional, Tupi é de 35. O Olavo de Barros ia também nos teatros para montar um elenco de radioteatro, de locutores, etc. A Rádio Ministério da Educação abriu concurso para que as pessoas aparecessem. E começaram a aparecer talentos para constituir. O concurso chamava-se Novos Talentos. E aí começaram a surgir pessoas para se aprender. Isso surgiram aí jovens locutores, foi aí que surge então a Fernanda Montenegro, que já está agora com os 90 e... Me perdoe, Fernanda, a indiscrição, 90, e deve estar com uns 93 anos, mais ou menos. A Fernanda tinha 16 anos, 15, 16 anos, quando ela passou no concurso e foi ser locutora, redatora da Rádio Ministério da Educação. E começaram também a surgir programas já com uma certa interpretação. Foi criar também um outro chamado Juventude Cria. Vê que eles estavam puxando pessoas para virem trabalhar na rádio. Só uma observação da Fernanda Montenegro, ela era Arlete, né? E virou aí que ela vira Fernanda Montenegro. Exato. Com isso que você está falando. Ela começou a fazer locução, começou a redigir. Então ela falou assim, olha, eu sou muitas... Só a Arlete que trabalha nessa rádio. Aí ela criou o Fernanda Montenegro e ela mesmo, né, fala sobre isso, né, que o Fernanda Montenegro foi mais forte. Exato. Gravou o Fernanda Montenegro e acabou a Arlete, ficou de lado e virou... Arlete Pinheiro Monteiro Torres. Isso, aí ela, como a Fernanda Montenegro foi mais forte, né, todo mundo já chamava como Fernanda e ela virou a Fernanda Montenegro. Ela fala uma coisa linda, que ela diz que a Rádio MEC foi a escola dela, enfim, é um outro ela nome tem que nos dá um carinho, orgulho muito grande. E tá viva aí, né, de fazer graças a parte Deus, dessa história que a gente também faz, né, é um grande orgulho. E ela fala que a rádio foi a grande escola dela. Ela aprendeu línguas, ela aprendeu cultura geral, enfim, história, que ela teve um acesso, aprendeu a escrever bem, porque tinham professores de português e tinham professores de dicção. Então, foi uma grande escola para ela, né? Ela fez de tudo. O próprio cinema, né? Cinema também. Porque ela apresentou onde ela conheceu o programa. O marido dela, né, o Fernando Torres, que apresentava um programa de cinema lá. Isso. Ela se lembrou uma coisa importante. Depois foi Alberto Chatovski, quando eles pararam de fazer, quer dizer, né, não estavam mais fazendo Alberto. Falando de cinema. Falando de cinema com Alberto Chatovski. Você lhe citou um ponto interessante que da Fernanda Montenegro, que vale a pena recordar aqui,
que eu quero citar logo, porque pode me escapar. Você conhece bem aquele estúdio 3, seu pai trabalhou muito nesse estúdio, Cacá. No terceiro andar tinha um estúdio de rádio teatro ali, né? Tinha aquele estúdio de rádio teatro, que era um estúdio de rádio teatro, que tinha equipamentos de contra-regra ali, tinha porta que abre e fecha, tinha chão com cascalho, Sim. tinha um negócio com água, tinha corrente, tinha várias coisas para produzir ruídos, né? Porque a Rádio MEC já começou a fazer uns teatrinhos, né? Tinha parte do rádio teatro que foi teatro. usado no Projeto Minerva. Muito. Na época do Projeto Minerva, eles usavam demais o rádio teatro, né? As aulas eram feitas e tinha sempre alguma Naquele coisa do rádio estúdio, teatro. no terceiro andar. Isso. Aliás, esse estúdio do terceiro andar tinham 2 microfones fixos, não, tinham um microfone fixo com pedestal, aquele famoso RCA, onde o de Noel começou e eu também. E tinham 2 booms, o pessoal chamava de girafa. E eu quero, já que a gente citou a Fernandinha aqui, a Fernanda Montenegro, eu quero lembrar algo que o Alan Lima, não sei se você pegou ainda o Alan Lima lá na Sim, rádio. trabalhei com ele. O Alan Lima me contou isso. Alan Lima foi um grande radiator, uma voz linda na rádio MEC, Rádio Ministério. Ele me contou essa história. Uma tarde, então, a Fernanda Montenegro, numa cena de um rádio teatro, ela com o radioator, que era o Júlio César Costeira, eles estavam fazendo uma cena de rádio teatro, uma cena romântica, vamos chamar assim, e eram só eles dois no boom, e no girafa, como se diz, e o operador, de repente era até seu pai, estava na técnica. E eles estão na cena. De repente, o boom, talvez não tivesse sido bem apertado, o boom começou a descer, e eles dois naquela cena romântica, e o boom descendo. Eles foram descendo também, né? O operador ficou desesperado porque não podia fazer nada, que ele tinha que botar as músicas, né? Não podia sair da técnica. E ele vendo o microfone descendo, não tinha mais ninguém para socorrer. Quando eles terminaram a cena, que durou seguramente uns 3 ou 4 minutos, eles estavam praticamente de cócoras fazendo a cena. Os dois, e isso aí foi um exemplo de o Júlio César Costeira e a Fernanda Montenegro. Isso é um exemplo de profissionalismo, né? Sim, sim. Um exemplo de profissionalismo. Eu vi alguns assim, né, interessantes, porque hoje em dia não tem mais nada, né, dessa forma de fita cassete, fita rolo. Hoje em dia, quando a gente fala com a garotada, não sabe nem o que é, né? Não sabe, o que é fita rolo? O que é essa... Mas a fita rolo, uma vez, eu estava no estúdio assim, e o rapaz, transmissão, o rapaz olhou aí o braço, porque aquelas máquinas tinham um braço que você botava a fita e o braço ficava assim. Quando ele caía, a máquina parava. Isso. Né? E aí a fita, o braço começou a ir assim, foi, ele olhando aquele negócio, ele pegou e começou a rodar, e foi rodando até o final, porque estava o Projeto Minerva, né? Uma aula no ar, e aquilo ali fazendo aqui assim, e ele começou e foi até o final da aula, ele com o dedo, ó, fazendo a fita continuar rodando. Se ele não faz isso aqui assim, o braço caía e a máquina parava. Exatamente. Né? E na época do Projeto Minerva, a gente botava assim umas 4 máquinas ao mesmo tempo para rodar, porque era assim, umas rádios transmitiam telecurso curso, né? 1º grau, 2º grau, o outro aula de não sei o quê, o outro... Então, cada um tinha um programa específico para cada lugar, né? Era um hack, assim, você já botava ali, porque, né? Hoje em dia a internet, né? Todo mundo pega, naquela época não, você tinha um hack e você tinha que colocar lá, ó, marcando cada emissora que vai receber aquele programa. Então, o cara soltava na mesma hora, 8 horas da noite, ele soltava aqueles cursos, né? Todos, e o cara ficava olhando lá, né, para ver se estava tudo certinho. Uma dessas vezes o braço desceu, o cara ficou lá rodando. Dedicação, eu lembrei desse profissionalismo, fato. né? Eu lembrei esse fato com isso que Você vê você a estava responsabilidade. falando. São os bastidores do rádio. Exatamente. Né? A responsabilidade que a rádio comandava uma rede imensa. Sim. Porque todas as rádios
entravam em cadeia. Não era tudo, transmitia aquele mesmo programa. Portaria 568. Exatamente. Era obrigado a colocar. Agora, Cacá, Exatamente. qual o programa na história, na sua passagem pela rádio, que você considera que foi o de maior audiência, de maior repercussão? Sei dizer assim qual de maior audiência, maior repercussão. Eu acho que tem épocas, né? Eu acho que o Nelson Tolipan mesmo, que a Adriana falou aqui, com momento de jazz e tudo, foi um programa Com Paulo Santos? veio com Paulo Santos. com Paulo Paulo Santos. Santos é referência, né? Até verdade. o Jô Soares Aquela citou. forma de O falar Jô dele, Soares, inclusive, muito diferenciada, né? o Paulo Santos, eu cheguei a ter aulas, ele dava aula para o pessoal de direito, para poder você se apresentar, você falar, né, numa audiência e tal. Então ele dava aula de postura, né, e você se apresentar, né, na frente do juiz, aquela coisa toda. E o Paulo, ele é uma referência no jazz. Ele foi o cara Sem que dúvida. começou com jazz no rádio. Uma vez eu vi o Jô Soares citando ele, e o Jô Soares falou: olha, eu peguei o gosto pelo jazz e comecei a fazer programa de jazz, assim, inspirado no Paulo que eu ouvia, no Paulo Santos fazendo o programa, né, no rádio. O programa de jazz. O Tolipan, né, veio depois, ele veio com o Pedro Paulo também, né, que trabalhou com eles e primeiro estudou com ele, depois veio a trabalhar com ele na rádio. O Colin Gil. O Colin Gil, Pedro Paulo, Colin Gil, estudaram juntos, depois Perfeito. foram para a rádio. Assim como você estava falando dessa coisa do aprender, também teve o Arthur da Távola, né, Exatamente. que também veio dessa safra. dessa safra com a porque Fernanda foi Montenegro. justamente no programa Juventude Cria. Isso. O Alan Lima, o Paulo Alberto. Paulo Alberto Paulo Monteiro Arthur de da Barros, Távola, né? O Haroldo Costa, lembra do Haroldo Costa? Eu trabalhei com ele. Tá Edmundo vivo. Lins. Está vivo e Tá produzindo, vivo. né? Tá vivo. O Haroldo. Haroldo Haroldo Costa. Costa. Sexta-feira passada. Ó, que maravilha. Que legal. Lembra da Terezinha Maio? A Terezinha Maio, bom, ela foi casada com o Mário Brazini, ela Lembro trabalhou dela. um período lá na Rádio Nacional e na TVE também, trabalhou naquela novela Certo. João da Silva. O Magalhães Graça, Magalhães Magalhães Graça, Graça, Rádio deixa eu só Ator. fazer um gancho aqui. Vocês falaram da Fernanda Montenegro e ela fez muitos programas, uma variedade grande de programas na rádio. Ela fez cinema, fez um programa Douce France, né, sobre a França, e ela fez programas para crianças, que é uma tradição da Rádio MEC, que também muito nos orgulha. isso. Desde do quarto de hora infantil, com o professor João Coppe, com Beatriz Roquete Pinto, Geni Marcondes. que a Geni Marcondes, que fazia o Reino da Alegria, e o Magalhães Graça trabalhava com Isso, ela. Rei Pimpão. Esse talvez seja uma das tristezas em relação ao acervo, porque eu adoraria saber como eram os programas da Geni, porque a Geni era uma criadora de histórias e de músicas, e ela Impressionante. tocava e compunha, e tinha essa gente maravilhosa, Magalhães Graça, Fernanda Montenegro, trabalhando com ela, né? E eu gostaria muito de poder um dia ouvir um programa desses, que Eu infelizmente escutava, era muito lindo. não tem registro, porque a gente tem o registro gravado, né, das décadas do final de 40, alguma coisa de música, 50, 60, que a gente começa a ter um pouco mais de registros dos Olha, programas. Adriana, tem uma coisa de Noel. Esse horário de programação infantil da Rádio Ministério da Educação era tradicional, era 5h30 da tarde. Tinha uma faixa aqui de 5 a 5h30, 5h30, 6 horas de programação infantil. Se entendia que as crianças chegaram da escola e tal, E a Geni Marcondes e outros que antecederam ela produziam esses programas para as crianças. A audiência, na época, o Ibope, como se chamava, subiu tanto que a Rádio Nacional resolveu fazer frente a esse tipo de programação e criou também uma programação para jovens e crianças no final da tarde. É aí que entra o Clube Juvenil Todd, o programa dos estudantes, onde nós atuamos, e entrou também um programa chamado Histórias do Tio Janjão, escrito Adorava. por Oranice Franco, que depois foi para a Academia Brasileira de Letras, narrado pelo Álvaro Aguiar. E também um outro também, No Meu Tempo de Rapaz, também escrito pelo Oranice Franco. Isso tudo para competir com a programação. Ora, vejam só a Rádio Ministério da Educação assustando
os fins de tarde da Rádio Nacional, a poderosa PRE8, sendo cutucada pela modesta PRA2, né? Sim. É interessante Você falou isso. em audiência. Há uma, enfim, é uma hipótese, né, que o programa que mais sucesso fez foi o Quadrante. O Quadrante é um programa de crônicas. Também as pessoas que que escreviam os textos para esse programa são escritores que fazem parte da história da cultura brasileira, né? Você tem o próprio Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, bem lembrado. E por um tempo teve a narração do Paulo Altran, né? Não foi só o Paulo Altran que fez o Quadrante, tiveram outros locutores, mas com um time desses a gente compreende porque e os textos depois foram publicados pela editora do autor, saíram 2 volumes, eram crônicas deliciosas, escritas por mestres, né? E que, enfim, mostrando também como a crônica, até hoje, a crônica e o rádio também são grandes parceiros, Sem né? dúvida. A crônica é um gênero literário que tem tudo a ver com rádio, com o tempo do rádio, com a linguagem do rádio mais despojada, né? E esse programa dizem que foi o programa de maior audiência da história da Rádio MEC. Mas a gente tem hoje, assim, alguns programas que são campeões de audiência também, como o Blim Blim Blom, do Tim Rescala, que é dedicado exatamente à faixa infanto-juvenil, né? Enfim, é uma vocação que a gente não deixou de ter. O próprio Ópera Completa, né? Tem muito ouvinte, embora seja você fala, pô, mas ópera... mas tem muito ouvinte, né? E só a gente também, tem, né? Só a Rádio MEC que pode transmitir, né? Porque hoje em dia essa coisa do mercado, né? Exatamente. Hoje em dia não, né? Já tem muito tempo. Desde quando o Roquete essa coisa do mercado. Desde quando Getúlio Vargas permitiu o anúncio no rádio, já começou essa coisa, né? De querer vender e tal. Então era muito difícil, né? Você ouvir uma ópera completa de 3 horas privado, no rádio. ele tem menos capacidade de arriscar, né? Sim. Eu acho que a função do rádio público, educativo, é também essa. É manter no ar coisas que o radiodifusor privado vai ter dificuldade de arriscar dentro do seu orçamento. Ainda que todo radiodifusor assine a mesma, né, esteja debaixo da mesma legislação que determina que o que a gente, né, todo radiodifusor tem um compromisso social para com seus ouvintes. E a obrigação com conteúdo, com bom conteúdo. Né? Isso eu acho fundamental também, né? Porque a gente ouve tanta coisa em rádio, né, que não tem um conteúdo e que coloca qualquer coisa, né? E a rádio, a gente tem esse cuidado com o conteúdo que a gente vai passar. Isso aí eu acho que é fundamental. Isso é uma tradição, né? Que, aliás, sim. Aproveitando aqui o gancho, é a grande preocupação aqui da TV Carioca da Gema. Nós precisamos ter conteúdo. Não existe aqui um programa que não tenha conteúdo. Mas conteúdo pode ser qualquer coisa, não. De conteúdo de qualidade, conteúdo que some alguma coisa. Está falando quem casou, quem não casou. Exatamente, né? Hoje em dia, com a internet, né? E essa quem coisa mudou que a gente está falando, coisa fútil, né? A multimídia, né, causa essa coisa também, né? Muita gente cria qualquer coisa e coloca e acaba aquilo ali viralizando, também né? Teve uma distorção muito grande com o negócio. Vamos falar aqui abertamente, aqui não tem censura. As rádios evangélicas. Isso é uma coisa muito cruel para o cidadão. Porque são coisas que a gente sabe, então aí a gente está sabendo esses dias as maiores fortunas, de quem são as maiores fortunas no Brasil, né? E, obviamente, essa coisa vem distorcida sempre, induzindo o povo. Eu costumo dizer mais uma vez, a gente tem que lembrar todos sobre a mesma legislação. Exatamente. E você não pode fazer proselitismo religioso, né? Você tem que poder dar pelo menos as 2 versões do mesmo fato, né? E quando você tem uma posição já determinada, é difícil você garantir que você vai ser isento no seu conteúdo. E aí ainda tem as coisas mais absurdas, que é pedir dinheiro pelo rádio. E aí realmente ultrapassa a barreira do que poderia ser viver quase da desgraça alheia. O que é ainda pior do que tudo. Tem uma preocupação do Roquete, o Roberto já deve ter ouvido falar dessa... na época, o pessoal cantando na rádio, né? E o Francisco Alves foi cantar uma música que dizia: eu quero uma mulher nua, eu quero essa mulher nua.
E aí o Roquete chegou, tirou ele falou assim, olha só, eu também quero, mas eu não anuncio no rádio. Você tá fora. E tirou o Francisco Alves, senão você não canta mais aqui, para vir cantar esse tipo de coisa. Então, eu lembrei dessa história porque Aliás, essas não, coisas que a gente está falando. é Né? bom você levantar essa bola, porque eu passei batido nesse assunto. Mesmo depois que o Roquete Pinto doou a rádio para o Ministério, ele continuou Sim. ouvinte da rádio assíduo. Sim. E ele tinha um hábito de ouvir a rádio Ministério da Educação. E quando ele ouvia alguma coisa que ele não gostava, ou ele telefonava para o diretor, ou ele mandava bilhetes para o diretor. Quando, por exemplo, algum locutor improvisava uma gíria ou cometia algum erro de português no microfone, ele mandava bilhetinho. Aí, a partir de então, a rádio passou a ter o professor José Oiticica, que era do Pedro II, dando aula para os locutores, para os radioatores, redatores, a que você, Arlete, se referiu a esse aspecto, né? Que a Fernanda aprendeu muito com isso, porque havia uma preocupação com a qualidade. A preocupação com o conteúdo e com a qualidade. Você tem o conteúdo. Agora, de que maneira vai ser veiculado esse conteúdo? Com que qualidade? E o Roquete Pinto se preocupava com isso. Não, Alberto, eu lembrei quando você estava falando também de um amigo que foi da rádio, né, durante muitos anos, e que ele mesmo depois que saiu, ele continuava ouvindo e toda vez ligava para a gente e falava o Arthur da Távola. Ele era impressionante. Eu falava assim, como é que pode? O Arthur não... Ele sabia de tudo. Ele falava, olha, o programa do Adeuson Alves passou 3 minutos, cara. Entrou no programa que vinha depois. Era incrível. O negócio assim, ele era um ouvinte da rádio. Eu ficava, como é que tem pode? Ouvintes assim, tem, mas... Se o locutor erra a pronúncia, por alguns, sim, enfim, sim. Os ouvintes ligam e chamam cobram a gente. Cobram. Isso não, eu no outro dia dei uma também, assim, porque... Eu não vou dizer aqui porque é questão de ética, mas um locutor de uma rádio importante aqui do Rio de Janeiro, ao dar o trânsito nas imediações ali da Gávea, ele se referiu ao colégio André Maurois, que está ali, o colégio estadual André Maurois, onde inclusive eu dei aula lá, e André Maurois é uma figura... E ele falou André Morróis. Aí eu quase que saí hemorroidas, né? Porque seria muito pior. Aí eu peguei e mandei um WhatsApp para a emissora, não criticando o locutor, mas apenas o meu espírito de professor entrou ali em cena, mas querendo melhorar, né? A gente vai chamar a Marlene de Marlene Blois, né? Exatamente, né? Não dá. A Marlene Blois vai virar Marlene Blois. E por falar nisso, Roberto, não seria conveniente a gente ouvi-la e vê-la também nessa entrevista que ela deu para você? Adriana? Vocês têm esse... Eu mandei para eles. Material, tá bem. Vamos ouvir a professora Marlene. Quando a gente fala em educação, a gente pode dizer que a Rádio MEC, ela cumpriu um papel de extrema relevância e importância no Brasil. Convidamos você para falar sobre esse tema porque você é uma representante, não só a testemunha viva e ocular da história, responsável por alguns bonitos projetos dessa história. Marlene Blois. Nossa. Muito obrigada, Marlene, por nos receber. Primeiro que eu estou emocionada de estar aqui nos 100 anos da Rádio MEC. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. A rádio tem uma história que começa com um professor, cientista, professores e cientistas, que foi o Roquete e a sua turma toda, e deixou um legado porque ele fincou a base do rádio. O Roquete pegou os melhores professores da época, que eram os professores do Colégio Pedro II, o Colégio Federal, né, mantido pelo governo da época, e trouxe para criar as radioaulas. Tudo isso foi uma evolução, não só evolução com relação ao rádio propriamente dito,
a Rádio MEC propriamente dita, mas também com relação à educação e ao uso de tecnologias numa proposta de educação. Que projeto foi esse que fez você chegar na nossa Rádio Olha, MEC? essa história é interessante. Estava-se começando a pensar um Brasil grande que precisava da educação e uma educação para a massa, porque se queria um Brasil grande, não apenas um Brasil rural, mas um Brasil que se industrializava, essa era a proposta, então precisava de educação. Então, o que acontece? Surge o projeto Minerva, na versão rádio, na versão televisão, e para a rádio era mais rápida a produção do que uma produção de televisão, o rádio saiu na frente. Reunimos os melhores professores, pegamos pessoal de rádio que quisesse pensar coisa nova. Surgiu a ideia do silêncio no rádio. O que era o silêncio? A gente discutiu isso muito. Como? Por quê? Porque o aluno tem que ter um tempo para pensar aquilo que ele está ouvindo. Era um silêncio mínimo, mas era. Uma curiosidade, porque quando eu me referi àquele concurso, o programa Juventude Canta, que revelou para a rádio o Alan Lima, o Arthur da Távola, né? O Magalhães Graça, e um cara, o Chico Anísio. Chico Anísio também, pouca gente sabe disso, veio também nessa safra. E um cara genial, que foi contratado como locutor, que era o José de Vasconcelos. Sim. Um dos maiores humoristas, imitadores que o rádio brasileiro conheceu. Veio também lá desse programa A Juventude Cria. Eu queria lembrar, de Noel, vocês citaram aí o Nelson Tolipan. O Nelson Tolipan começou no Clube Juvenil Todd da Rádio Nacional. Sabe, no início dos anos 50. E depois ele foi seguir outros caminhos. E um dia eu fui visitá-lo, procurei saber o dia que ele gravava o programa lá na Rádio MEC. E eu fui visitá-lo lá na Rádio MEC, depois de, sei lá, uns 40 anos que a gente não se via. Ele ficou muito emocionado, eu também. E o querido Nelson Tolipan, que fazia aquele magnífico programa Momento de Jazz. Você sabe que a gente agora, com uns 100 anos, né, da rádio, a gente fez alguns programas, né, relembrando, né, memória e tal da Rádio MEC, e a gente colocou de novo um Momento de Jazz e fez um sucesso danado. A audiência, a gente foi lá olhar, caramba, Nelson Tolipan. Uma coisa que a Rádio MEC de tempos em tempos faz é fazer encontros com os ouvintes, encontros com parceiros, né? E teve um encontro com um ouvinte que eu achei muita graça, que o ouvinte dizia assim para o Nelson: eu nem gosto de tudo que você toca, mas quando você apresenta, eu gosto. Que é a maneira como ele envolvia Exatamente, o ouvinte, o entusiasmo com o que ele fazia. Aliás, eu estava vendo um documentário, Adriana, que você realizou, a entrevista que você fez lá com a Marlene. Eu participei, eu não fui a realizadora. A entrevista que você fez com a Marlene. Eu estava assistindo todo e vi aquele trecho que a Heloísa Buarque de Holanda fala do Café com Letras. Muito interessante. E uma curiosidade de Noel. Quem anuncia o Café com Letras é um locutor que é um guru seu, que você tem grande admiração por ele, na sua opinião, uma das vozes mais lindas do rádio, que é o William Mendonça. O William Mendonça anuncia assim: o Serviço de Radiodifusão Educativa, não com essa voz, né? Com a voz dele, claro. Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação passa a apresentar pela Rádio Ministério da Educação e Cultura o programa Café com Letras. Ele anuncia o programa William Mendonça. Foi um período que ele foi contratado da Rádio Ministério e ainda usa o título Rádio Ministério da Educação e Cultura. Lembro, trabalhei com ele. William Mendonça. Você estava falando do Café com Letras, é outra tradição da Rádio MEC que a gente mantém até hoje, né? A literatura é importante, está na nossa grade, a gente faz questão de ter programas, programetes, interprogramas, enfim, que em algum, né, não só lançamento de livros, mas vida e obra de autores clássicos. E
idealmente, não temos mais, mas idealmente, voltar a ter dramaturgia, né? A gente volta a ter, deixa de ter, porque dramaturgia requer um pouco mais de trabalho, uma equipe mais especializada. Você sabe melhor do que eu, certamente, mas há um déficit de formação, né? A gente sabe que é uma coisa que funciona muito bem, sempre funciona bem. Quando a gente faz um bom produto dramatúrgico, é sempre um sucesso. As pessoas querem ouvir, gostam de ouvir. Ele tem perenidade, ele fica para sempre, né? E é uma linguagem muito importante, é uma linguagem que a gente gostaria muito de poder usar mais, mas aí requer contratação de atores, uma trilha sonora, então requer um tipo de orçamento que, infelizmente, Exatamente, também, e é caro, o não é rádio brincadeira, público é não tem, É né? caro. É caro. Ou quando tem é raro ter, enfim. Eu queria tocar agora num ponto muito curioso, que vocês certamente vão até ficar emocionados. Estúdio Sinfônico da Rádio MEC. Estúdio Sinfônico, Orquestra Sinfônica da Rádio MEC. Orquestra Olha, Sinfônica Nacional. vocês sabiam que a rádio teve uma orquestra sinfônica? E tem um estúdio sinfônico incrível, 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 com toda a tecnologia da época, com acústica, com um negócio impressionante. Eu atuei nesse estúdio, achava muito interessante, e eu era menino, eu era adolescente, e ficava impressionado com aquele estúdio, né? Porque não era, eu não conhecia em toda a minha vida de rádio um estúdio igual aquele. E quero... Nesse Acústica programa dele. eu quero render uma homenagem àquele estúdio, ao Estúdio Sinfônico da Rádio MEC e à Orquestra Sinfônica da Rádio MEC. Eu escutava na própria Rádio MEC coisas assim. Vamos ouvir agora com a Orquestra Filarmônica da BBC de Londres. Vamos ouvir agora com a Orquestra da Radiodifusão Francesa. Vamos ouvir a orquestra com a Rádio de Berlim. Vamos ouvir com a Orquestra Sinfônica da Rádio de Berlim. E eu ficava vaidoso. Vamos ouvir agora a ópera Guarani, a protofonia do Guarani, com a Orquestra Sinfônica da Rádio MEC. Oh, que coisa linda! Que E coisa tinham linda. vários maestros, né? Vários maestros trabalhando que foram ao seu Boquino, Ao seu Francisco Edino Mignone. Krieger. Dino Francisco Krieger, Mignone, Francisco Mignone. muita gente boa. Mário muita gente. Tavares, Guerra Mário Tavares, Guerra Peixe. Peixe, Guerra Peixe. violinista, Ele tocou veio da Rádio ali, né? Nacional também, Tocou né? ali várias Qual coisa você vezes. falou? né? O Guerra Peixe também veio da Sim, Orquestra veio da Rádio Nacional, né? O Estúdio Sinfônico hoje é a história, porque a gente não está mais no prédio da Praça da Não está mais, República. Era lindo, uma acústica maravilhosa. Quando eu comecei a trabalhar no prédio da rádio, eu tive a felicidade de ainda assistir muitas coisas lá, desde o Sala de Concerto apresentado pelo Lauro Gomes até outros programas que utilizavam o espaço, não só para apresentações ao vivo, mas para gravações. Gravou-se muita coisa boa lá, coisas que se tem registro, coisas que não se tem registro, Pixinguinha. E essa maravilha, a rádio tinha alguns corpos musicais, né? Tinham quartetos de cordas, tinham outros grupos, outras agremiações, mas a Orquestra Sinfônica, sem dúvida, é o grupo de maior pujança e é uma história linda que nasceu na rádio, né, uma junção da Orquestra da Nacional com outros músicos da USB e outros que passaram por concurso e passaram a fazer parte dessa orquestra na rádio. Gravou-se muita coisa. Ela fez parte... muita gente diz isso, né, que não fosse a OSN, não fosse o trabalho da Rádio MEC no registro da música de concerto brasileira, muita coisa não se conheceria, né? Então, essa é uma das partes mais significativas da história da rádio, a gente pode dizer com toda certeza. E foi uma pena, porque aquele estúdio tinha uma acústica fantástica, né? Ele foi preparado para aquilo ali. A lateral dele tinha aquelas ondas, né? Para propagar. Propagar o som. Muitos som, tentaram tinha girafa. argumentar pela importância desse estúdio a manutenção do prédio, né? Ele foi fechado por motivos de insegurança em relação a incêndio, era para passar por uma reforma, infelizmente não foi possível, e a gente hoje atua na Gomes Freire, junto à equipe também da TV Brasil e da Rádio Nacional, estamos todos juntos lá.
faz falta, a gente sente saudade. Mas a parte boa da história é que a USN continuou viva, a despeito de não seguir na Rádio MEC, né? A Universidade Federal Fluminense a abraçou. Perfeito. E olha que coisa boa, esse ano de 2024, a gente vai ter um primeiro projeto conjunto regular da Rádio MEC com a Sinfônica Nacional. Eu fico feliz em ouvir isso. Vamos fazer vamos escolher juntos um programa musical e fazer apresentações no estúdio e apresentações em teatros junto ao SN. Vai começar pequenininho, porque a gente tem que, né, ir aos poucos, mas a intenção é que ano que vem ele já seja mais robusto e assim a gente retoma uma história que nunca deveria ter acabado, que tem tudo a ver. Exatamente. Né? É um músico brasileiro, principalmente um músico brasileiro subsidiado pelo poder público, que pode fazer coisas, né, pode gravar obras que não tenham interesse comercial direto, né? Não é que não tenham interesse comercial nunca. A gente pode até pensar, a mídia pública pode pensar em produtos culturais também, não há motivo para não pensar, mas que possam fazer sem interesse comercial direto, né? E continuar fazendo a difusão da música brasileira, como é uma das origens desses programas e desse trabalho com a OSN. Né? O meu primeiro contato com este estúdio sinfônico foi num curso que uma professora possuía na rádio nos anos 50, meados dos anos 50, a professora Hilde Sinek, Aprenda Alemão Cantando. E eu pensei comigo, eu vou aprender alemão cantando, isso aí é uma maravilha. E eu fui lá, me inscrevi, e o programa era feito ao vivo, acho que era 5h30 da tarde, uma coisa assim, uma vez por semana, e a professora Hilde Sinek ensinava alemão e com música, era muito interessante. E eu, no outro dia, eu não prossegui no curso, não prossegui por outros motivos, outros interesses, mas me lembro muito bem. Eu, no outro dia, estava ouvindo uma entrevista do José Carlos Araújo, o famoso garotinho, que começou em rádio também conosco, comigo, com o Di Noel. O José Carlos Araújo também frequentou esse curso e ele teve aulas de colocação de voz, etc., porque nesta época não existia a profissão de fonoaudiólogo, foi uma coisa que veio posteriormente. E o José Carlos Araújo estava dizendo nessa entrevista que eu assisti, no podcast, que ele deve muito a esse curso, porque ele conseguiu uma maneira de treinar, de aquecer as cordas vocais, de treinar a voz, e o que ele agradece conseguir narrar hoje em dia, aos 82 anos de idade, uma partida de futebol, mantendo o mesmo padrão de voz, etc. Então eu faço aqui esse registro e homenageio a saudosa professora e a programação da Rádio MEC, que era uma coisa incrível. Eles se preocupavam com tudo. Depois a gente teve um curso também com a Deutsche Welle, que era Auf Deutsch Gesang, vamos falar alemão, que também durou um tempo e foi muito bom, né? Porque esse tipo de conteúdo é um conteúdo que a gente não vai ouvir em outra rádio. Então, também foi bem bacana. Eu lembrei porque você falou essa coisa do curso de alemão e a gente também teve esse intercâmbio com a Deutsche Welle e a gente botou durante um tempo. Isso logo depois do final do Projeto Minerva, que a gente também teve alguns cursos, que a gente continuou mantendo na Rádio MEC AM, que em 85, né, 84, 85 veio a FM. Né? Aí a gente teve uma programação voltada mais para a música clássica na FM e a música popular na AM. E esses programas que eram de cultura, educação, ficaram mais na AM, porque a MEC FM ficou mais musical, né? Ficou uma rádio mais de música. Eu acho que se a gente fizer uma comparação, a grosso modo, o Gilson Amado deve ter se inspirado na Rádio MEC para fazer a TV educativa. Entendeu? Porque a Rádio MEC exatamente ela prima pela educação. Os objetivos eram os mesmos. Quer dizer, aí a TV educativa veio posteriormente, muito embora que ele já falava sobre televisão educativa há algum tempo.
mas na prática, e também ele falava, porque a Rádio MEC é anterior a isso, há essa semelhança muito grande entre a Rádio MEC, a finalidade da Rádio MEC e a finalidade da TV educativa. Quando eles começaram, com certeza, inclusive os projetos de telecurso começaram juntos praticamente, né? Depois do projeto Minerva, vieram logo em seguida os projetos de telecurso, e tinha uma questão também, uma preocupação com a educação profissionalizante nesse período da década de 70, 80, que está expressa nos programas da TV, acho que João da Silva, que foi uma dramaturgia para a educação profissionalizante, e a Rádio MEC também tinha educação profissionalizante, né? Saúde, educação em várias áreas, né? Sempre foi uma temática da emissora. E aí, como o Cacá está dizendo, na década de 80 a gente teve essa divisão, né? O FM, por ter uma qualidade sonora melhor do que o AM, acabou ficando com a difusão musical mais efetiva, e o AM abraçou o que era mais palavra, o que tinha, mas também abraçou a música popular, né? E grandes nomes da música popular, assim como os grandes nomes da música de concerto brasileira trabalharam ou passaram pelos estúdios da rádio. E é interessante falar essa coisa da TV educativa, que ela ficou junto, né? Sim. A Fundação Centro Brasileiro de TV e Rádio Educativa juntou as duas, né? As duas emissoras, a Rádio MEC e a TV Educativa. Mas, em verdade, Cacá, Roberto e Adriana, a Rádio MEC, ela é vitoriosa, porque a TV Educativa teve o seu princípio básico um pouco distorcido ao longo de tanto tempo. E a Rádio MEC, no meu entendimento, ela mantém a linha básica desde lá do Roquete Pinto. Vocês não acham isso, não? Não concordou? Não. Eu acho mais do que a TV educativa. A TV educativa distorceu muito, eu acho Roberto? que teve nos últimos tempos o que eu posso sentir. Eu sou formada em comunicação, mas eu também fui para a área da educação, né? Eu fiz mestrado e doutorado em educação e enfim, tenho também muito orgulho dessa minha formação, e acho que a minha formação ajuda também como produtora dentro da Rádio MEC, né? O que a gente viu nesses últimos tempos foi uma certa implicância com a ideia de educação e de mídia educativa. Para achar que é chato, isso é pesado. Às vezes ou chato, ou então doutrinador, né? Uma ideia equivocada, porque você pode educar, aliás, basta que você comece um assunto, você já está, de certa forma, educando. Mas você pode educar de muitas formas, e não precisa ser chato, e não precisa ser doutrinador, pode ser aberto, você pode ter formas de amplificar e de apoiar os trabalhos dos educadores, de forma a construir materiais que eles possam ser usados para debates em salas de aula. Enfim, você não precisa determinar, fechar uma leitura de um assunto para ser educativo, né? Mas essa certa implicância, e aí no discurso das pessoas que começaram a gerir os veículos, vinha uma ideia de mídia cidadã, né? Que também é uma ideia importante. Você não constrói democracia, acredito eu, sem você ter pluralidade de vozes, né? E o rádio é um espaço excelente para isso, para você ampliar a fala de pessoas que não têm acesso à fala, né? Agora, essa pluralidade de vozes, ela não determina que você não possa ter também uma pessoa pensando um roteiro educativo, né? Uma coisa não exclui a outra. A questão é caminhar junto. Mas eu tenho a impressão de que a palavra educação vai voltar a fazer sentido para as pessoas, né? Porque a cidadania também é educação, né? Não são excludentes, muito antes pelo contrário, uma coisa apoia a outra. Então, eu acho que as pessoas reinventam muita coisa, mas no final acabam voltando. Esse ano que a gente completou nosso centenário, né, muito se disse sobre o que é a mídia pública, que é uma discussão espinhosa, nem todo mundo sabe dizer. E eu vou te dizer, se você me perguntar assim, na risca, talvez eu também não tenha uma resposta muito clara. Mas, efetivamente, o que eles fizeram na década de 20 do século passado, Roquete Pinto, Academia Brasileira de Ciências, era a mídia pública, né? Era uma associação de pares da sociedade em prol da própria sociedade. Isso é mais espírito público que isso, é difícil, né, conseguir. E aí disseram para a gente, olha, a Rádio MEC nos inspirará nesse debate que não termina sobre o que é, afinal, a mídia pública. Então a gente se sente um pouco assim, um pouco com essa responsabilidade de levar essa bandeira que continua a mesma. Então, mesmo hoje em dia, aqueles que distorcem um pouco o caminho, às vezes param e dizem, olha, opa,
há 60 anos, há 70 anos, uma pessoa disse a mesma coisa do que a gente está querendo hoje em dia, né? Vamos ouvir quem já trilhou esse caminho, não para fazer igual, né? Mas para fazer a partir, para construir junto, né? Nessa não, tudo novo, não existe tudo novo, né? A gente não constrói no vácuo, né? A gente é fruto de uma história. E a Rádio MEC tem esse poder, eu acho, né? Mesmo na Empresa Brasil de Comunicação, a gente tem esse respeito, né? Das outros emissores e dos outros diretores que entendem que a gente tem essa carga histórica, que é uma carga que nos ajuda a compreender isso. A gente não nasce no vácuo, né? Nada é feito no vácuo. O que seria, desculpa, Cacá, Não. o que seria do novo se não fosse o velho? Sim, a base. A TV educativa, eu acho que ela tem um respeito até hoje, né? Ela tem um respeito muito grande das pessoas pelo que ela foi. Durante um tempo, realmente a vitrine, né, também é muito grande, muito envidraçada, ela quebra com mais facilidade. Então, acho que aconteceu isso também com a TV. Ela tinha muita gente pensando ali na TV e muitas vezes não pensando no conteúdo, não pensando no que realmente ela já tinha de bagagem, ela já tinha de estrutura, ela já tinha de informação, de conteúdo, e muita coisa ali foi quebrada, né? Eu acho que hoje em dia tem um pouco dessa coisa de querer juntar esses cacos e querer colocar algumas coisas que possam ser importantes daquela época, que fizeram realmente algo e que marcou as pessoas, né? As coisas que marcaram as pessoas são, né, de importância. Até hoje eu vejo muita gente falar assim, mas é TV educativa. E às vezes não fala tanto na TV Brasil, né? Que hoje em dia a TV Brasil, que está, né, da EBC e tudo, e as pessoas têm. Por isso que eu digo que eu acho que o conteúdo que ela passou, a informação, as coisas que ela fez, ficaram gravadas. E isso, tudo bem, pode ter quebrado, mas eu acho que ela pode ressurgir e fazer também um bom trabalho com essa coisa da gente ter essa TV pública, né? E essa TV que pode realmente fazer a diferença em todo o cenário, né, que a gente tem no Brasil, e que eu acho que consegue, em muitas vezes, né, ter público, ter ali o conteúdo em que as pessoas vão estar absorvendo. Assim como a gente tenta, né, na rádio lá, nosso pequenininho, a gente fazendo, mas o que eu acho que é principal e que eu ouvi até de artistas e tudo, quando a gente... uma vez eu vi um artista falando comigo de determinada coisa que eu achei, guardei aquilo, eu achei muito importante. Ele falou assim, o que importa às vezes não é a audiência que a gente vai ter com relação àquele produto que a gente colocou, mas aonde a gente colocou, com a importância que tem. Falou assim, o selo Rádio MEC, ele grava. Ele falou assim, eu botar no meu currículo que eu fui na Rádio MEC, que eu fiz um programa na Rádio MEC, que meu conteúdo foi na Rádio MEC, tem um selo gravado. Diferente do que se eu estou botando uma outra, não desmerecendo ninguém, mas se eu estou em outro local em que eu estou fazendo um outro tipo de trabalho. Se passou pela Rádio MEC é porque passou pelo crivo daquelas pessoas que estão ali há tantos anos colocando um conteúdo de valor, né? E eu achei isso fantástico, e uma das coisas que me apaixona fazer rádio na Rádio MEC é essa, né? Da gente estar sabendo que a gente está passando um conteúdo, passando uma coisa que realmente a gente vai olhar ali e falar assim, não, isso aqui não faz parte do nosso, né, do nosso conteúdo, isso aqui não é pra gente, entendeu? A gente saber separar o que a gente pode colocar, o que a gente acha que o nosso ouvinte ali vai absorver, e o outro ouvinte que a gente está formando, né, e que está tendo realmente um conteúdo que a gente, né, marcou ali, esse aqui serve para a gente passar, isso aqui não serve, vamos separar. Eu acho que isso é um grande diferencial da Rádio MEC, né, e que tem que ser também da TV, né, colocar conteúdos que realmente as pessoas precisam estar absorvendo. Eu não queria encerrar esse nosso bate-papo antes que a gente não tenha o devido tempo de prestar uma homenagem. A gente passou aqui meio batido quando a Adriana se referiu aos programas infantis, aos programas para criança. Eu gostaria de lembrar a figura do Zé Zuca, né?
o Zé Zuca com a sua rádio maluca. E ele começou com a Radioteca Jovem, ainda nos anos 80, 83, 84, por aí. A Radioteca Jovem foi quando eu conheci o Zé Zuca. E era muito interessante, porque nas primeiras vezes que o colégio foi, a rádio foi ao colégio, Sim. a rádio chegou ao colégio. E eu participei desse trabalho, porque eu era da Secretaria de Educação, e o Zé Zuca da Rádio MEC, e nós fomos um convênio da Secretaria de Educação com a Rádio MEC, através de, então, utilizando a rede estadual, a veiculação do Radioteca Jovem, que eu queria esclarecer para os nossos amigos, que era uma mesa ovoide, como dizia o Zé Zuca. Jovens adolescentes sentavam ali, com o Zé Zuca atuando como moderador, e se discutiam De tudo. assuntos temas, os mais interessantes Foi um possíveis. programa premiado no Festival de Nova York. Exatamente. Um dos grandes prêmios que a rádio ganhou. Eu me lembro ao disso. Zé, Eu estava lá com ele e a ideia foi evoluindo, que os programas eram feitos diretamente do estúdio e uma vez por mês, nós íamos, eu digo nós porque eu estava como Secretaria de Educação, íamos a cidades do interior do estado do Rio de Janeiro. Estivemos, por exemplo, em Campos, em que a rádio local, que era a Rádio Continental de Campos, retransmitia o programa com a Rádio MEC, e uma vez por mês nós íamos lá e fazíamos o programa de lá, ao vivo. Era uma coisa incrível. Íamos de um colégio, os alunos do auditório faziam perguntas para a mesa e isso tudo era transmitido. Quer dizer, foi um trabalho incrível de transposição de um programa do estúdio para uma sala de aula, ou melhor dizendo, para um auditório. Uma experiência, por isso que esse programa foi premiado. Formação de redes, engajamento, protagonismo juvenil. Muito antes de se discutir isso, o Zé já fazia isso com maestria, né? Ele fazia muito bem. É um educador, o Zé né? Um educador, e o Mariano, que é o pedagogo. fiel escuteiro José Mariano. dele, Zé Mariano. que Grande amigo, por Zé muitos Mariano. anos também fazia sonoplastia, acompanhava o Zé. Enfim, dois queridos que estão no panteão dos grandes produtores de rádio, com certeza. E o programa era lindo, música. O Zé Zuca era um cara o Mariano também, muito criativo, né? E o programa era muito alegre. Os últimos anos do Zé produzindo com a gente, já era a Empresa Brasil de Comunicação, ele começou a fazer, primeiro a SERP, depois a EBC, ele começou a fazer em pool, Rádio Nacional, Rádio MEC. Isso. Foi pela Nacional. Enquanto o auditório da Rádio Nacional, o Cristiano Menezes reformou, né? O auditório ficou lindo. Ele enchia aquele auditório aos sábados de manhã. Eu levava a minha neta, que está hoje com 24 anos, ela tinha 4 ou 5 anos e ela ficava empolgada. Sim. E depois o programa acabou migrando para outros teatros, mas assim, onde ele ia, ele conseguia essa maravilha de fazer um veículo que, né, as pessoas, infelizmente, às vezes menosprezam um pouco, mostrar a força desse veículo, né? E a força desse veículo para esse público que também muita gente diz, não, mas criança, imagina que ouve rádio. Porque assim, a gente no rádio costuma não falar com crianças, né? Mas quando o rádio fala com crianças e fala com profissionais como o Zé Zuca, né? Ela ouve, se interessa, se engaja, e esse engajamento do auditório levava à formação de novos ouvintes. Exatamente. Porque essas crianças iam buscar o rádio em casa, iam pedir para os pais, iam querer ouvir, ainda que não fossem ao auditório, iam querer estar ali ouvindo, tendo a sensação daquele auditório através das ondas do rádio. Era muito lindo. Tenho a alegria de dizer isso para vocês, que eu participei desse trabalho e foi uma das coisas mais bonitas que eu pude fazer em rádio, depois de fazer tanta coisa, foi esse trabalho com o Zé Zuca, porque
E hoje a filha do Zé Zuca, não sei se ainda está no Blim Blim Blom. A Lara fazia uma participação no Perguntar e Pensar, Isso. que é um programete que até hoje está no ar, na rádio. Mas não, ela depois se formou em outra coisa, está uma mulher lindíssima, o meu está filho, fazendo graduação, não sei se é que coisa arquitetura. linda. Meu filho trabalhou no programa com o Zé, fazia o café com música, mas já está com 20 anos. Ele era um garotinho, né? E apresentava o programa também. E eu mesmo trabalhei várias vezes no programa do Zé, mudando voz, né? Ele botava lá para fazer. Agora preciso de um monstro aqui. Eu mudava. Achava fantástico aquilo, era muito bom. E o Zé tinha uma cabeça maravilhosa. A dedicação dele era transcendia, né? O Zé era fantástico. Ele tinha aquela coisa de pedagogo, né? E de professor. Arte educador. Ele sabia como falar, ele era sabia criador, como passar. Era um animador. Era uma grande perda. Era uma grande perda. Meus queridos amigos, a gente vai encerrando. Eu queria citar um fato, de Noel, prestar uma homenagem a você, A mim? Locutor de telejornal, de radiojornal. Você sabe qual foi o primeiro locutor de radiojornal do rádio brasileiro? Edgar Roquete Pinto. Ele fazia, pela então Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, o Jornal da Manhã. O nome era esse mesmo, Jornal da Manhã. Ele acordava cedinho, comprava os jornais matutinos, porque antigamente tinha os jornais matutinos e os vespertinos, né? Tinha o Correio da Manhã, Diário de Notícia, Amanhã, e à noite tinha o Globo, Última hora, né? Última hora, o Diário da Noite, tinha os matutinos e os... E o Roquete Pinto acordava cedinho, comprava os jornais matutinos e sentava, antes de entrar no ar, ele abria a programação da rádio, assinalava tudo aquilo, e ele pegava os jornais, botava todos em cima da mesa, uma mesa assim como esta que nós temos aqui, e ele lia as notícias, comentava, ele tinha uma voz bonita, tinha um vozeirão, e ele lia as notícias e comentava as notícias. Era um homem de muito conhecimento, né? Era um sábio, né? O Roquete Pinto. E os ouvintes, poderia se imaginar que coisa monótona. Não, tinha uma audiência incrível. Então, no alvorecer do rádio brasileiro, eu estou falando do final dos anos 20, início dos anos 30, e ele lia, era o Jornal da Então, de Noel, você teve um precursor Um mestre, sem dúvida alguma. Edgar Roquete Pinto, lendo o seu Jornal da Manhã. Em toda a plenitude. E eu creio que nós prestamos aqui, eu queria abrir o microfone para vocês, para palavras finais, para falarmos sobre os 100 anos, esta jovem senhora, Rádio Ministério da Educação, Rádio MEC. Aí, Adriana. Nossa, então... Orgulho de fazer parte dessa história, uma história muito bonita, orgulho e senso de responsabilidade que a gente tem que ter, né? Como aprendi e como eu quero poder continuar contando essa história para quem vem, né? E continuar fazendo essa história valer. Né? Isso mesmo. É isso. Valeu. Cacá Santiago. Eu apoio o que a Adriana falou, a gente continua na luta, né? Fazendo com que a gente consiga passar um conteúdo de valor, né, para os nossos ouvintes e angariar cada vez mais ouvintes para que eles possam, né, ter essa informação aí da música clássica, essa informação da música popular. Esses programas maravilhosos, né, que a gente citou alguns aqui, mas que continuam vivos até hoje, né, a própria Ópera Completa continua e, como eu disse antes, né, só a gente transmite ópera, só a gente está tocando música clássica, né, hoje em dia. Então, que a gente consiga continuar fazendo, né, esse trabalho e tendo lá os nossos ouvintes do outro lado, né, para poder fazer aí valer todo o nosso trabalho de mais de 40 anos, né, no meu caso,
que estou fazendo com o maior amor, né? Sempre me dediquei muito e continuo me dedicando. Eu acho que isso é que vale, né? A gente saber que representou alguma coisa, um pouquinho, né, dessa história aí da Rádio MEC. Representa, né? De Noel. Pois é. Eu quero agradecer na figura de vocês toda a história da Rádio MEC. E vocês são lídimos representantes disso, que estão até hoje trabalhando, se dedicando, saboreando a rádio. Né? E eu também saboreio, todo dia às 8 horas da noite. Eu gosto daquele programa. Entendeu? Então, eu acho que melhor do que tudo, de fato, é agradecer a vocês que nos prestigiaram a TV Carioca da Gema, que, como eu sempre digo, a nossa preocupação é conteúdo, e isso exatamente o que vocês vieram fazer aqui hoje. Obrigada pelo convite. Mas foi uma honra para nós. E esperamos que em outras oportunidades nós os tenhamos aqui de volta. Muito obrigado. Assim seja. Obrigada. Meus A gente que amigos, agradece. nós estivemos reunidos aqui neste Carioca da Gema, em homenagem aos 100 anos da Rádio MEC, e que estivemos aqui reunidos pela cultura dos que vivem em nossa pátria, pelo progresso do Brasil. Até a próxima. Tchau. Tchau.